9. Encontraram? Diz assim o texto sagrado. Joel 2 e 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, diz Deus. Agora repete comigo assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito, mais alto, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Só mais uma vez: e há de ser que depois, mais alto, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero que fique melhor. Vamos lá, mais uma vez. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos mancebos terão visões. Amém? Podeis assentar-se. Eu quero cumprimentar aqui com o livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo de número 1. E versículo de número 4 a seguir diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Repete comigo: a promessa do Pai. A promessa do Pai. Deixa eu continuar. Que disse ele: de mim ouviste? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Glória a Jesus. E versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Glória a Deus. Fizemos leitura inicialmente aqui no livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e versículo de número 28 e 29. Tá bom? Que é uma missionária. Em nome de Jesus, Deus abençoe. A história diz que há 835 anos antes de Cristo, Deus, ele levanta o profeta Joel, e Joel começa a falar sobre uma crise
no seu país, na sua terra. E ele fala sobre uma cobrança de Deus por causa do pecado, que era de gafanhoto, de destruição. Mas dentro do seu livro ele faz uma promessa de restauração, que Deus traria também o trigo e que Deus prosperaria o seu povo. E ele continua fazendo uma promessa sobre o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E os anos foram se passando. Aí passam 835 anos e vem Cristo fazendo uma promessa sobre os seus discípulos que se tornaram apóstolos, e dizendo a eles em João 17 sobre o Espírito que viria sobre eles, que habita dentro deles, que o mundo não conhece, nem pode conhecer e nem receber. E Jesus em João 20, ele sopra sobre o discípulo e diz: recebeis o Espírito Santo. E ele diz: aqueles aos quais perdoados os seus pecados, esses serão perdoados, mas porém aqueles que não perdoados serão retidos. E Jesus ele diz que aquele que não perdoa não recebe perdão e nem recebe o Espírito Santo, porque ele é santo. Glória a Jesus. Então o tempo vai passando e chega um momento em que Cristo é crucificado. Aí Jesus decide aparecer a 500 do seu povo, dos seus seguidores. E por 40 dias Jesus aparece com provas infalíveis acerca de que ele estava vivo realmente, que ele havia ressuscitado. E Jesus começa aqui a falar com aqueles que ele teve um encontro após a sua ressurreição. E Jesus vai discorrendo aqui dizendo que João havia batizado com água para arrependimento, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo, e não muito depois daqueles dias, dia esse que seria o 40º dia após a sua ressurreição, após o domingo de Páscoa. Aproximando-se o 50º dia, que é o dia de Pentecoste, onde está escrito aqui em Atos 2, e versículo 1 a seguir. Então aqueles discípulos, pastor Israel, eles começam a esperar essa promessa, e Jesus diz: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, que eu tenho dito, ou seja, prometido para vocês, que de mim ouviste. Então Jesus ele diz que eles não deveriam ausentar-se de Jerusalém. Mas dentre aqueles homens e mulheres, muitos se dispersaram e foram para outras terras, e já não mais estavam juntos com aquele número de aproximadamente 120 que estavam juntos no cenáculo. E muitos se espalharam, mas nós observamos aqui que pelo menos dentre aqueles 120 pessoas estavam assentadas como você está aqui hoje, reunidas no mesmo lugar, no mesmo propósito, orando, louvando e ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E diz a palavra em Atos capítulo de número 2, que cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam eles todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos unânimes, juntos e concordados no mesmo propósito. Porque há alguma coisa que impede, se há algo que impede o Espírito Santo de Deus mover entre a igreja, é a divisão. Se não houver unanimidade, se não houver o mesmo pensamento acerca do que nós estamos
fazendo aqui, fica difícil o Espírito Santo agir no nosso meio. E diz aqui que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e assentados. E de repente veio um som do céu, como que de um vento veemente e impetuoso. Aleluia. E eu creio que aquele som fazia como fosse assim, ó. E começou-se a soprar sobre aquela casa. E até então, o pastor Euclides, eles não sabiam o que estava acontecendo. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo veio sobre Cristo no Jordão, após o seu batismo, ele veio em forma corpórea de uma pomba, de um animal simples, de uma ave simples, e pousou sobre Cristo. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que o céu se abriu e ouviu-se uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Ele disse: nele eu tenho prazer, eu me comprazo nele. E ali Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E logo após ele ser cheio, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E diz a palavra que depois de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, o demônio, o diabo, ele chega diante de Cristo e ele diz: se tu é o Filho de Deus, Deus faz com que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, o inimigo, ele vem sempre no momento que nós estamos frágeis, no momento da nossa maior fragilidade. Jesus estava frágil, sem comer, com fome, com sede. Mas Jesus não abriu mão daquilo que ele foi fazer no deserto, aleluia, de ser provado, de ser tentado. Não, ele não abriu mão, aleluia. Ele poderia dizer: sim, eu tenho poder, vou transformar pedra em pão, como ele fez com peixe e com água em vinho e tantas outras coisas, aleluia. Ele poderia mandar transformar e comer, mas ele esperou, aleluia, que Deus enviasse os anjos para o servirem, aleluia. Aí Jesus, ele olha para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então nós observamos aqui que Jesus, ele é tentado, aleluia, e ele está em um momento de vulnerabilidade, ele está fraco, ele está com fome, mas ele não abriu mão daquilo que ele foi fazer. Então nós não podemos abrir mão daquilo que nós íamos fazer aqui hoje nessa casa, e nem daquilo que você veio fazer aqui nessa terra, cumprir uma missão, aleluia, de servir a Deus e anunciar-lhe a sua palavra. Aleluia. E diz a palavra que eles estavam reunidos, e veio aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e começou a soprar sobre a casa, aleluia. Eu acredito que naquele momento, pastor Rino, eles começaram a sentir uma presença diferente, aleluia. E o vento começou soprando aquele barulho, mas de repente aparecem línguas como que de fogo, e aquelas línguas começam a andar e começam a pousar sobre a cabeça de cada um que estava sentado. E diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. E eles foram cheios, porque havia entre eles ali uma concordância, havia entre eles ali uma promessa e uma fé de receber a promessa, porque a palavra diz que a fé é o fim fundamento daquilo que não se vê, mas é a prova daquilo que você espera. Você não está vendo acontecer, mas você está esperando cumprir-se a promessa sobre a tua vida e sobre a sua casa. Você não está vendo, aleluia, nada que parece, que mostra que vai acontecer alguma coisa, a não ser aquilo que você está vendo. Mas se você acredita, Deus faz acontecer daquilo que não há, que não está acontecendo ainda, que você não viu. Ele faz acontecer, como ele disse: haja luz e houve luz, aleluia. Glória a Deus. Mas aquele discípulo estava ali, aleluia, esperando a promessa, porque Jesus disse: olha, e há um segredo, irmãos, é obedecer. Jesus disse: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, aleluia. Qual que é a nossa Jerusalém de hoje? É a casa de oração, é o templo, é a congregação, aleluia, é a presença. Ele está dizendo: não saia da presença, espere a promessa cumprir na sua vida, porque ela vai se cumprir, aleluia.
E diz a palavra que eles começaram a falar em novas línguas. E ali o Espírito Santo ia descendo e eles iam falando. E diz a palavra que isso não foi suficiente. Eles começaram a ficar como bêbados, cheios de tanta presença que eles não conseguiam ficar de pé normalmente como eu estou aqui. Mas eles estavam para lá e para cá como bêbados, falando em novas línguas. E alguém olhou e não entendeu. E até julgou pensando que era bebida, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando eles pensavam, pastor Rino, que era bebida, que era vinho, que eles estavam bêbados, então pastor Israel, Deus começou a mandar, ordenar que eles falassem na língua das nações diferentes, além da língua estranha, houve a língua das nações. Por quê? Para que as pessoas entendessem, ouvissem falar das grandezas de Deus e não julgassem eles como bêbados, mas entendessem o propósito de Deus sobre a terra. Porque tem uma teologia reformada que diz que aquilo era apenas línguas de outras nações, que não houve essa língua diferente, que nós não entendemos, que era apenas a língua. Então eu pergunto, por que você que acredita assim, não fala em todas as línguas, e você diz que é batizado com o Espírito Santo? Eu quero falar com alguém que me ouve pelo YouTube aqui, e até pelo Facebook de alguém, aleluia, que diz assim, não, mas não foram essas línguas, foi apenas. E por que você não fala em outras línguas das nações se você é cheio? Então é sinal que você não foi cheio nunca. Você que não acredita que o Espírito Santo, ele traz novas línguas na vida do homem, acredita que é só falar em línguas de nações diferentes. Então por que você não fala em todas as línguas já que você é cheio? Era isso então? Se as línguas eram das outras nações para provar só aquilo, então por que você que acha que assim não fala nelas? Se você acha que tem o Espírito, porque quem tem o Espírito Santo, ele tem um sinal de Deus na sua vida. Ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. E quem tem o batismo com o Espírito Santo, que é o sinal, o primeiro sinal, são as novas línguas na sua boca, aleluia. Essas pessoas que têm esse batismo na sua vida, elas sentem uma presença diferente, elas não conseguem se conter, e a sua língua começa a bradar na sua boca, e você começa a falar em novas línguas, e até você nem entende, aleluia. Mas a Bíblia diz que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Ele fala mistério com Deus, alguém não entende, mas se Deus quiser, ele interpreta a língua, e a igreja entende tudo que está sendo falado através da sua boca. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então Jesus, ele disse: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa. Ei, irmão, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus estabeleceu uma promessa sobre você. Deus estabeleceu uma promessa sobre a tua casa. Ele disse que vai servir, vai servir. A sua palavra jamais cairá por terra. Isaías, ele disse que o homem é como a flor da erva, é como a erva que cai. A flor cai, a folha cai, ela murcha, mas a palavra de Deus, ela permanece, ela subsiste eternamente. Mesmo que você, aleluia, vai passar um dia. Passaram mais ou menos 9 gerações de Joel até Jesus vir à terra, 835 anos, mas se cumpriu, porque Joel foi usado por Deus. Ele disse, naquele dia, ele disse: eu derramarei no meu espírito sobre toda a carne, aleluia. Ele disse: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia. Você crê? Glória a Que Deus. seu filho e a tua filha vai profetizar Aleluia, nessa terra? Você crê que eles vão ser profetas de Deus? Você crê que o seu filho, que não quer nem saber de Deus nesse momento, às vezes você fala, ele não quer nem saber que ele vai ser profeta de Deus nessa terra? Você crê que essa promessa vai cumprir na sua vida? Então recebe, porque ela vem de Deus na sua vida. Ele disse: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia. Os velhos vão ter sonhos. Quantos sonhos que os nossos pais tiveram e não aconteceram? Eu quero uma congregação, pastor Rito, com pelo menos 120 irmãs no grupo da frente, gigantesca. Talvez não aconteça na minha vida, mas vai se cumprir na vida dos meus filhos. Eu acredito dessa forma. Tem sonho que é meu, que é seu, que não vai se cumprir na nossa vida, aleluia. O que aconteceu em Abraão, Abraão ficou para trás, e depois Deus tirou o povo do Egito, levou para a terra prometida e cumpriu a sua promessa. Se não se cumprir em você, vai cumprir na sua descendência, porque há uma promessa de Deus sobre a tua vida.
nessa terra. Aleluia. E vai acontecer. Aleluia, Jesus. É como disse a cantora Damares, vai acontecer. Tem que acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Aleluia. Ei, a promessa ela está sobre a tua vida. Glória a Deus. A circunstância ela diz não, mas a promessa está sobre você. Foi Jesus que falou. Aleluia. Israel pensou, passou mais de 800 anos, nada aconteceu. Mas Jesus ele veio e trouxe a promessa. Ele disse, vocês ouviram de mim, vai acontecer. E a igreja foi cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela se cumpre sobre a terra e não cairá e nem voltará vazia. Mesmo assim, Rei da A palavra Glória. se cumpre. Verdade, Jesus. Eu estou falando aqui da promessa do Espírito, mas há outras promessas de salvação, de libertação, de quebrar cadeia, de tirada do cárcere. Há outras promessas, aleluia, de Deus na tua vida, que Deus vai fazer, aleluia, na tua vida financeira, na tua vida intelectual, na tua vida ministerial. Aleluia, há umas promessas que Deus ele fez sobre a tua vida. E eu quero dizer para você, Deus ele vai cumprir na sua vida. Não desanime, alguém diz para você, não tem nada a ver. Mas você tem que dizer, não, eu tenho tudo a ver, porque Deus falou comigo e eu creio que vai acontecer na minha vida. Aleluia. Vai acontecer. Vai acontecer, pastor Rio. Vai acontecer. Tem que acontecer, pastor Israel. Vai acontecer. Continua, vai acontecer. Oh glória. Deus vai dar crescimento. Deus vai libertar. Deus vai levantar jovens pregadores. Vai levantar jovens cantoras. Vai levantar. Deus vai levantar nessa casa. Vai acontecer. Não se preocupe. Há uma promessa sobre essa casa. Vai acontecer. Tem que acontecer. Porque foi Deus que falou na terra. Glória a Deus. Vai acontecer. Aleluia, Hoje Jesus. o prêmio não é próprio, mas amanhã vai ser próprio. É Deus que vai dar. Glória, Vai glória, vai acontecer. Glória, É porque Deus falou que vai glória. acontecer. Não é porque Glória, Deus glória. diz que vai acontecer. Aleluia. Oh, glória. Glória, glória. Vai acontecer. Glória, glória. Deus está trazendo filho de alguém aqui nessa Aleluia. casa. Aleluia. Vai fazer a obra. Vai Aleluia. ser levantada novamente. Deus vai levantar. Aleluia. Deus está dizendo, eu vou levantar, não se preocupe, o tempo vai chegar, o tempo é meu, diz o Senhor, eu vou levantar, não se preocupa, apenas continue na minha presença e fazendo a minha obra, diz o Senhor essa noite. Aleluia. É Deus que fala, é Deus que fala, é Deus que fala e cumpre. Jesus disse, não se ausenta, não vai acontecer, não se preocupe, porque é Deus que vai fazer aquilo que é impossível aos homens. Jesus disse, é possível para Deus. O impossível é impossível para você, mas Deus está dizendo, é possível para Ele. O que é impossível para você é possível para Deus. Vive com fé, não vive por vista, vive por aquilo que você acredita, porque o impossível para a igreja é possível para Deus. Verdade, Rei da Glória. Aleluia, É Jesus. possível para Deus. Glória a Deus. É possível para Ele. Quando Maria recebeu a visita do anjo, ela disse, mas como pode ser possível? Aleluia, eu não tenho contato com homem algum. Ele disse, não, o poder do Espírito Santo, ele virá sobre você e vai gerar o filho, aleluia. Quando você olha para uma situação e você vê o impossível nela, Deus está dizendo, não, aquilo que você não consegue ver, é o que eu posso fazer por você. Para quê? Para provar que Ele é Deus. Porque se Ele fizer aquilo que você acha que é possível, que glória Deus teria em receber, em fazer algo que você poderia fazer, que você alcança a fazer. Ele está dizendo, eu vou fazer aquilo que é impossível para você na terra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aquilo que é impossível. Aleluia, Rei da Quando eu estava Glória. montado na rede elétrica, sendo eletrocutado com 13 mil nas costas, era impossível para mim, era impossível para o jovem que subiu, era impossível a tempo ligar para a bandeirante, não tinha como, era impossível, aleluia. Eu sabia que o fim do homem era a morte, mas eu falei com Deus na minha mente ali naquele momento, e Deus enviou hoje, me tirou daquela rede elétrica e disse, olha, o que é impossível para você é possível para mim, não se preocupe. Deixa eu te dizer, essa noite aqui você está vivendo vivo, sangue salvo aqui, porque Deus me salvou da morte, numa rede elétrica, onde eu não conseguia se salvar e ninguém por mim, mas Deus olhou lá de
cima e diz: eu vou fazer o impossível na vida dele, Aleluia. para mostrar que ele faz Glória a Deus. o impossível. Poderoso e santo. E Aleluia. Deus vai fazer o impossível na vida. Na Aleluia. igreja de alguém que viu, Deus vai fazer o impossível aqui na vida de alguém, vai. Glória a Deus. Deus vai fazer algo impossível na vida dessa congregação, vai. Deus vai fazer aquilo que não está ao seu alcance. Deus é que vai fazer, porque Ele é Deus. Ele vai. Deus está falando aqui comigo essa noite. Ele vai fazer algo impossível, aleluia. E vocês vão glorificar Deus pelo seu filho nesta casa. Glória a Deus. Ele vai. Basta Aleluia. permanecer unânimes, juntos, no mesmo propósito. O pastor Rito falou: é A, não é B, nem C. O pastor que ele ordenou aqui na frente para falar: é A, não é B, nem C. Se ele ordenou a esposa para falar: é A, não é B, nem C, é A e acabou. E tem que cumprir, porque tem uma visão de Deus sobre esse ministério nessa terra. E essa visão foi dada para a liderança. Então a visão de Deus, ela vai acontecer, vai fazer ser cumprida mediante a sua promessa, aleluia. Se a igreja estiver unida na mesma visão, porque Deus, Ele ama aqueles que se unem no mesmo propósito. Aleluia. Eu tenho um programado aqui para já. Mas eu vou até pedir para minha esposa cantar um trechinho do Vai Acontecer aqui, por favor, já. Tá pegando isso? Não funcionando? Aleluia, Cadê o Jesus. assistente? Ó. Adorado, engrandecido, Deixa eu exaltado microfone, seja por o teu favor. nome, Rei da Glória. Já. Aleluia, Jesus. Vai acontecer. Glória a Deus. É missionário Eliane. Vai Aleluia, acontecer, Jesus. missionário Eliane. E até os Creia que vai nossos. acontecer. Aleluia. Deus vai resgatar, ó. Aleluia. Deus vai Deus vai fazer uma grande obra. Diz assim: assim, estou trabalhando uma grande obra na tua casa, uma grande obra na tua família. Diz o Senhor: persevere, permaneça. Vou fazer, diz Deus, uma grande obra na sua família. Ele vai. Aleluia, Jesus. Deus vai fazer. Eu creio, Jesus. É Deus. Aleluia, Rei da Se eu fosse Glória. depender de mim mesmo, irmão, eu não estava aqui não estava nem vivo. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. A minha mãe faleceu com 72 anos de idade. Ela estava com câncer, deu câncer de mama. E o irmão sabe que câncer é uma coisa maligna. Aleluia, tirou mama e tudo mais. E ela disse para mim uma vez na minha congregação. Ela era da Assembleia do Belém, no caso seria Missões, né? Missão. E ela vinha congregar comigo quando ela estava aqui fazendo tratamento. E ela disse assim, pediu para mim assim: meu filho, não deixa eu morrer com essa doença não. O pastor Rito aquilo me cortou. E eu, um homem de bastante oração, bem dedicado, com ousadia, não igual hoje. Hoje eu estou só o cargo, posso dizer assim, perto do que eu era. Porque eu estou muito trabalhando muito, fazendo pouco. Então você fica vazio do que você tinha, você não tem nem 10%. Aleluia. Mas eu creio que Deus vai me dar esse tempo. Já estou programando aí para a gente entrar num tempo, um novo tempo de fazer obra, de ter tempo para obra, para ser cheio de Deus na terra novamente. Microfone cancelzinho. Aí, pastor, eu lembrava daquilo que ela me pediu. Ela me pediu lá dentro da congregação uma vez, depois do culto, assim na frente e debaixo do altar. E aquilo ali me cortava. Aí na última noite da vida dela no hospital aqui do câncer de São Paulo, eu fui o cara que fiquei lá. E no outro dia a minha irmã assumiu de manhã. E aquela foi a última noite de vida. Ela faleceu com a minha irmã lá no hospital. E ela estava gemendo. Gemendo na cama, desenganada. Aí caminhou ousadia, como Moisés disse: Senhor, se for matar o povo, então risca o meu nome. Falando de alguém que tem ousadia, não estou falando de alguém que vem na igreja de vez em quando, ou que prega de vez em quando, não, estou falando de alguém que tinha ousadia. Aleluia. Aí eu vi ela naquela situação e eu falei: Deus, olha aqui, ó, irmãos, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Repete comigo: o tempo de Deus tem que se cumprir. O tempo de Deus tem que se realizar. É assim que acontece. Aleluia, Jesus. E eu olhei para ela, e olhei para o céu, eu e ela naquele quarto, e eu disse: Deus,
Eu nunca visitei a minha mãe viva, ela no Piauí, há 20 anos. Vim para Canoa, 20 anos sem ir lá. Só ela vinha aí, sempre vinha. Nunca tive o privilégio de ir lá, levar meus filhos, a esposa, porque eu ficava muito envolvido na obra, não tinha tempo e as condições. Eu quero pedir para o Senhor, tira um ano meu, um ano de vida meu e dê para ela. Eu quero só um ano para eu fazer uma visita lá. Tira um ano. Irmão, estou falando de alguém que tem ousadia. Sabe o que é ousadia? Quando eu falei aquilo, missionaria, meu coração começou a pular aqui, ó. Parece que ia parar e estourar tudo. Eu falei, Deus, me perdoa. Eu sei que eu não tenho um ano nem para mim. Como que eu posso pedir um ano para ela? Falei, pode levar. Me perdoa. Aí o coração voltou. Aleluia, Jesus. Aí eu fui embora. A minha irmã sumiu de manhã. Às 9 da manhã ela veio a óbito. Aí quando eu fui acompanhar o corpo até o Piauí, cheguei a fazer a viagem. Ela foi no avião, o corpo eu fui em outro. Direto para Teresina, de lá meu cunhado me levou. Meu primo, desculpa. De carro. E quando eu cheguei lá, pastor Rio, casa, tinha um quintal maior que essa sua congregação. Estava lotado, dentro e fora de gente. O prestígio que ela tinha, minha mãe e meu pai, era querido demais. Lotado, de gente que os primos meus que eu nem conhecia mais, todo mundo. Aí o pastor falou assim, ó, amanhã vai ser o velório, eu não vou te dar a oportunidade aqui hoje, porque eu vou deixar você para a congregação amanhã, uma congregação um pouco menor do que essa. Aí estava lotado de fora. Ele deixou para eu trazer a palavra, né? No funeral. A primeira coisa que eu disse para os irmãos, olha, ninguém chora. Porque chegou o tempo de Deus recolher a minha mãe. Porque eu pedi para Deus, falei igual eu falei agora, para tirar um ano meu e dar para ela, para me visitar ela uma vez viva aqui. E Deus disse não, Deus não aceitou. Meu coração quase parou na hora. Então eu falei, é o tempo. Não tenho o que reclamar. Naquele texto que eu fui trazer aquela palavra, né, sobre a igreja, sobre os mortos, todo mundo sabe. Então deixa eu dizer para você essa noite. No tempo de Deus vai acontecer. Vai. Eu te digo com todas as palavras, vai acontecer no tempo de Deus. Vai acontecer. Não vai cantar já esse texto. Vai acontecer no tempo de Deus. O milagre vai acontecer. A transformação vai acontecer. A mudança vai acontecer. Deus vai levantar, vai tirar do cativeiro, vai tirar da prisão, vai quebrar as cadeias, vai quebrar as correntes. Deus vai encher do Espírito, vai dar entendimento, vai dar sabedoria na palavra. Deus vai levantar. Eu vejo Deus levantando jovens aqui dentro, pregadores, dentro dessa congregação. Aleluia. Deus vai levantar. Deus está trazendo sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a ousadia que vem do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, aleluia. Vai estudar para complementar, mas o entendimento é o Espírito que dá, a sabedoria é Ele que dá. E Deus está dizendo: vai acontecer sinais, milagres, vai acontecer transformação, vai ter crescimento, vai acontecer milagre na vida financeira, intelectual. Ei, eu vejo alguém passando no vestibular da faculdade, vai passar. Deus vai te dar a condição de passar, intelectual vai passar. Deus vai te fazer você se formar naquilo que você tem desejo, porque Deus, Ele vê o teu desejo do teu coração, e Deus está dizendo: vai acontecer na tua vida, na vida de alguém que você está intercedendo. Não se preocupa, vai acontecer, porque Deus determinou que vai acontecer na terra. Glória a Deus. Aleluia. É Deus que está falando, vai acontecer. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Vai acontecer, Deus vai dar. Deus vai dar carro para alguém aqui que está precisando, que não tem, vai. Alguém que quer tirar a habilitação, está com medo, Deus vai fazer você passar, e você não vai pagar quebra coisa nenhuma, que você é crente, fingir que esse negócio aí, Deus está falando que vai fazer alguém passar no teste, lá na prova. Pode fazer sem medo, mas estuda, mas vai acontecer, porque Deus tem uma promessa na sua vida, e você precisa. Eu vejo Deus abrindo o caminho e dando veículo para alguém aqui que não tem. Ei, Deus vai dar. Eu não tinha, Deus me deu. Eu pagava aluguel, o meu eu perdi, pastor Rico sabe da história, e hoje eu tenho, porque Deus Ele dá, Ele dá condições. Deus vai dar para alguém. Quem acredita, levanta a tua mão essa noite. Você que não tem, Deus
financeira. É claro que se você não tiver estrutura financeira, como você vai ser uma bênção espiritualmente? Se você não tiver dinheiro para pagar o gás em casa, pagar o aluguel, a despesa, o imposto da casa, como você vai ter paz para adorar na igreja? Se você não tiver uma vida razoável aqui na terra, financeiramente, como que você vai ter estrutura para estar na presença de Deus servindo? Você vai ficar perturbado como estava Asaf naquele dia. Mas eu quero dizer para você, Deus vai fazer porque é necessário, e para mostrar que Ele é Deus, que Ele dá e Ele tira quando Ele quer, mas Deus, Ele vai dar. E Deus vai trazer alguém da família sua para cá. Vai. Deus vai trazer, eu vejo jovens se chegando. É uma teimosia grande, não quer nem saber, mas Deus está dizendo: no meu tempo vai acontecer, não se preocupa. Cante, por favor, esse trecho desse hino. Escute. Aleluia.